Olá, estamos no 16º dia do nosso propósito, 21 dias para a manifestação dos filhos de Deus. E hoje nós queremos falar sobre uma palavra para o seu coração. E eu quero que você medite nela, que você preste atenção na sua leitura, no tempo de compartilhamento com a sua equipe. Alcance práticas para um evangelismo eficaz. Nós sabemos que somos uma igreja que pratica o evangelismo, que nasceu debaixo dessa cobertura. Nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, ela dizia: alcance o perdido a qualquer custo, custe o que custar. A exemplo de Jesus, ela falava isso porque seu exemplo, sua fonte de inspiração era Jesus. Jesus fazia de tudo para alcançar alguém, parava suas caminhadas, às vezes interrompia momentos em que aparentemente estava sendo reconhecido e ia atrás de alguém necessitado, ia ouvir e ter compaixão de alguém que precisava. Esse precisa ser o nosso coração. Muitas vezes o ativismo religioso, o dia a dia, acabamos nos acomodando, nos envolvendo e esquecemos que na verdade a nossa verdadeira função é alcançar aquele que precisa de Cristo. É ir atrás daquele que precisa de Cristo. E eu quero compartilhar hoje com você essa palavra. Quando nós olhamos para Jesus falando com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus, para alcançar, para chegar até ela, enfrentou barreiras que aparentemente eram intransponíveis. Dificuldades, obstáculos que todos consideravam difícil ou até mesmo impossível de romper. Ele atravessa por Samaria, ele passa por Samaria. No seu caminho, no seu deslocamento, ele passa por uma região que os judeus consideravam uma região suja, impura. Tinham até uma outra rota para ir, porque consideravam que passar por ali era um lugar onde iria trazer sujeira, ia trazer contaminação, causava repúdio a qualquer um. Mas a Bíblia diz, o texto diz que ele precisava passar por Samaria. Na verdade, o Espírito Santo já tinha direcionado Jesus até aquele lugar. E ele sentiu o cheiro daquela mulher necessitada. E ele foi atraído por aquela necessidade. E ao chegar ali, ele se encontra com ela. E ele compartilha o evangelho que liberta. E ele compartilha uma mensagem que trouxe a ela o preenchimento do seu vazio, a paz que ela precisava. Jesus, para alcançar aquela mulher, que hoje fala para nós e representa essa figura de quem precisa de Cristo, ele superou essas barreiras, ele enfrentou essas dificuldades. Sabe o que mais? Jesus, ele fez daquele relacionamento um relacionamento intencional. Havia uma intenção divina ali. Jesus se relacionava com as pessoas que precisavam de Cristo com uma intenção divina. Um dos grandes desafios da nossa geração é construir relacionamentos, é se aproximar de pessoas com uma intenção, sim, com a intenção de compartilhar Jesus para ela. Então, quando nós nos relacionamos nos lugares que Deus tem nos colocado, nos lugares para onde Deus tem nos levado, talvez o seu dia, você passa grande parte dele na sua faculdade, ou conversando com familiares, ou com amigos. Deus tem te colocado em lugares estratégicos no seu trabalho, para você desenvolver relacionamentos com a intenção divina, para você saber que você está conhecendo aquelas pessoas, porque você é uma ponte para levá-las até Cristo. Foi isso que Jesus entendeu. Ao conversar com aquela mulher, o seu diálogo, ele tinha uma intenção, alcançar o coração dela. Então, olha para a sua lista de telefones aí, sua lista de contato, com seus amigos que você conhece, nas suas redes sociais. Deus tem uma intenção e você precisa entender essa intenção para alcançar as pessoas. Sabe o que mais? Como Jesus desenvolveu uma dependência correta. Nós precisamos desenvolver essa dependência correta. Existem estratégias, existem meios, existem ferramentas para evangelizar, mas sabe, tem horas assim que você depende exclusivamente de Deus. Aquela mulher tinha um pouquinho de Jesus, aquela mulher teve poucas palavras ali,
E aquilo que ela tinha, ela foi e ofereceu a outro. E o que a gente observa em Jesus é que aquele momento ali, ele transmite a mensagem para o coração dela. Dependa de Deus. Saiba que Deus vai te dar as palavras, Deus vai te colocar no lugar certo. Tenha essa relação de dependência correta. Nós precisamos, como Jesus, agir da maneira que Deus age. Nós precisamos aprender qual é esse padrão. Seguir a maneira padrão de Jesus, além de ser uma demonstração de obediência à sua vontade, acima de tudo, é a chave que abre o coração das pessoas. A maneira que Deus age. Jesus tem esta maneira para ele. Ele foi até aquele lugar. Os discípulos não entenderam muito bem. Os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Os discípulos não entenderam de que comida ele falava. Jesus ali aproveita para ensiná-los o seu padrão, a sua maneira. Eu quero que você entenda essa palavra de hoje, que você receba esse tempo de hoje. Os discípulos, quando olharam para aquela situação, se perguntaram de que colheita ele está falando, de que momento ele está falando. Jesus disse: o momento já chegou, é hora de nós olharmos para a nossa geração e saber que muitos jovens, muitos adolescentes estão aflitos sem Cristo e nós precisamos partir para a colheita. Perceba isso, enxergue que é o tempo de alcançar a todos e se permita ser usado por Deus como ferramenta para atingir, para alcançar os corações que tanto precisam de Cristo. Alcance as pessoas, alcance os seus amigos, alcance o perdido a qualquer custo. Você é filho, então